Bom dia, turminha, tudo bem? Turma, vamos começar firmes e fortes o nosso segundo semestre, né? Agora em horários um pouco mais normais. Vai ser bom, tá? Tenham paciência, perseverança, dedicação, que nós vamos conseguir avançar sim com qualidade. Antes das férias, nós falamos sobre os ciclos biogeoquímicos da água, do gás carbônico e do oxigênio. Hoje nós vamos ver o ciclo do nitrogênio. Turma, ciclo do nitrogênio. Quando nós vimos o ciclo da água, turma, por que estudar o ciclo da água? Porque a vida se desenvolveu, evoluiu na água e nós somos água em nossa maior parte. Por que estudar o ciclo do oxigênio? Porque sem ele não há reação química de respiração celular, não forma-se energia e nós morremos. Por que estudar o ciclo do carbono? Porque carbono, gente, é um dos átomos mais abundantes do nosso corpo. Mas, Cris, e o nitrogênio? Por que eu tenho que estudar esse ciclo do nitrogênio? Eu mal ouço falar em nitrogênio. Gente, preste mais atenção às aulas de Química e Biologia. Ciclo do nitrogênio. Por que estudar ciclo do nitrogênio? Porque nitrogênio faz parte das moléculas de ATP. O cachorro latiu aqui, gente. Mas então, voltando, por que estudar o ciclo do nitrogênio? Porque nitrogênio faz parte do ATP. Aí você vira para mim e diz assim, Cris, eu não lembro o que é ATP. Gente, ATP é a molécula energética. Eu represento quimicamente assim, ó, 3 grupos fosfato unidos a uma pentose, unidos a uma base nitrogenada que geralmente é a adenina. Eu tenho então aqui 3 fosfatos. Essa aqui é a molécula de ATP. Mas, Cris, o que é o ATP? É a molécula que guarda a nossa energia. E aonde que está o nitrogênio? Gente, eu acabei de falar que é uma base nitrogenada. Olha o nitrogênio aqui. Então, nessa parte aqui do ATP, tudo isso é o ATP. Nessa parte da base nitrogenada, eu tenho os átomos de nitrogênio. Gente, sem nitrogênio, eu não formo energia. Bom, onde mais que o nitrogênio é importante? Ele também faz parte, turma, das nossas proteínas. Gente, proteína é extremamente abundante no corpo dos seres vivos. Eu brinco assim, que se pegar um ser humano, passar num rolo de pastel, tirar a água daquela matéria que sobra, a maior parte é proteína. E proteína tem nitrogênio na composição. Eu não sei se vocês já estudaram em química, talvez não, porque no primeiro ano ainda é o início do estudo da química, né? Mas, turma, as moléculas de proteínas, elas têm um grupo NH2. Perceba, NH2. Esse grupo NH2 nós chamamos de grupo amina. Já ouviram a palavra aminoácido? Os aminoácidos são os formadores das proteínas. Por quê? Porque quando eu uno vários aminoácidos, eu formo uma proteína. E aqui o nitrogênio, olha, o nitrogênio, ele faz parte do aminoácido. Esse grupo amina existe em todas as proteínas. Então, perceba que o nitrogênio faz parte do ATP, faz parte das proteínas e, gente, olha que importância. O nitrogênio também faz parte do nosso DNA. O nosso DNA, ele contém nitrogênio. Contém. Por quê, Cris? Porque o nosso DNA, gente, ele é formado de bases nitrogenadas, que é um grupo fosfato ligado a um carboidrato, um açúcar, ligado a uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, ela contém os átomos de nitrogênio e ela pode ser de 4 tipos: adenina, timina, citosina
ou guanina. Você lembra das 4 bases nitrogenadas do DNA? São essas 4, ok? Muito bem. Então, eu tenho 3 moléculas que contêm nitrogênio, que são essenciais à vida. A gente não sobreviveria sem o DNA, nem sem as proteínas e nem sem o ATP. Por isso é que a gente estuda o ciclo do nitrogênio, certo? Algo muito importante para a gente saber sobre o ciclo do nitrogênio é que ele é um ciclo todo mediado por bactérias. Bactérias, sim, seres procariontes, seres que nem núcleo possuem. Todo mediado por bactérias. Uma curiosidade, o nitrogênio, ele é o gás mais abundante da atmosfera. Ele existe aqui numa quantidade aproximada de 78%. Então, quando eu inspiro, o nitrogênio entra no meu corpo, mas quando eu expiro, ele sai, porque os meus pulmões são adaptados a capturar o oxigênio, não o nitrogênio. Dessa forma, eu já entendo que pela respiração eu não consigo absorver nitrogênio. Nós, animais, obtemos nitrogênio da alimentação, da dieta, da comida, certo? Muito bem. Entendendo a importância do ciclo do nitrogênio, turma, eu fiz um esquema aqui, olha, que resume o ciclo do nitrogênio. Então, vamos entender aqui as partes desse ciclo, tá bom? Eu tenho que entender que a maior parte do nitrogênio está na forma gasosa na atmosfera. Então, aproximadamente 78% do nitrogênio está na forma de gás e está no ar, certo? Aqui nesse meu esquema, eu tenho 2 regiões distintas da Terra. Dessa linha aqui, para cima, eu tenho ar. Dessa linha aqui para baixo, tudo que está abaixo dessa linha está acontecendo dentro do solo, dentro da terra. Então, só para a gente lembrar, tá? Vou colocar aqui no cantinho, Aqui está acontecendo no ar e aqui está acontecendo no solo, no interior da terra. Tudo bem? Perceba que eu tenho participação das plantas nesse ciclo, dos animais, dos decompositores e das bactérias. Aqui é bactéria, todo mediado por bactérias. Então, eu vou voltar a escrever aqui. Você ouviu a palavra nitrogênio ou ciclo do nitrogênio, você vai lembrar que quem faz o ciclo do nitrogênio são as bactérias. É um ciclo todo mediado por bactérias. Qualquer bactéria? Não. Bactérias específicas. Tranquilo até aqui? Bom, se você notou, gente, esse meu desenho, eu fiz 2 plantas diferentes. Eu fiz aqui uma planta leguminosa. As plantas leguminosas são aquelas que possuem nódulos de bactérias nas raízes. São plantas da família do feijão, da soja, do amendoim, da ervilha, da lentilha. Essas plantas leguminosas, elas são plantas diferentes, são plantas especiais, cujas raízes possuem uma associação com bactérias, bactérias boas. Então, essas bolotas são nódulos com bactérias fixadoras de nitrogênio, ou seja, dentro dessas bolinhas existem bactérias especializadas em capturar o nitrogênio. E capturam para quem? Para a planta. Já essa planta daqui, perceba que as raízes delas, estão sem as bolotas. Então, aqui é uma planta não leguminosa, ou seja, ela não tem esses nódulos, esses caroços nas raízes capazes de fixar nitrogênio. Então, é um ciclo, gente, que primeiro momento parece bastante complicado, tá? Mas não é. Vamos entender, então. A gente começa por aqui, tá bom?
O nitrogênio, então, ele está gasoso na atmosfera. É aqui na atmosfera que está a maior parte dele. E a gente já falou que quando a gente respira, a gente não consegue absorver o nitrogênio porque o nosso pulmão é adaptado a capturar o oxigênio e não o nitrogênio. Mas, turma, as plantas leguminosas, o feijão, o pé de soja, o pé de amendoim, de ervilha, de lentilha. Essas plantas, elas possuem os nódulos com as bactérias fixadoras de nitrogênio. E, turma, olha aqui a seta. Essas bactérias que vivem aqui, elas conseguem pegar o nitrogênio da atmosfera, capturar esse nitrogênio e mandar esse nitrogênio para a planta, num processo chamado fixação biológica de nitrogênio. Estou te dizendo que as bactérias que vivem dentro desses nódulos, lá embaixo da terra, nas raízes das leguminosas, pegam o nitrogênio do ar. Aí você vira e fala assim, mas elas não estão no solo? Turma, você vai lembrar que o solo, ele é poroso, tem que ter ar no solo, senão as plantas não sobrevivem. Como é que as minhocas respiram? É porque o solo é poroso. Então, o ar, ele entra no solo. No ar tem nitrogênio. As bactérias dos nódulos pegam esse nitrogênio do ar, capturam e mandam para a leguminosa. Então, essas plantas, feijão, soja e amendoim, são plantas extremamente ricas em nitrogênio. Elas são muito boas para a saúde. E essas bactérias fixadoras que vivem nas raízes, gente, elas vivem em mutualismo com a planta. Nós já estudamos isso, mutualismo é uma relação harmônica, interespecífica, obrigatória, ou seja, os seres, eles têm que viver juntos, senão eles morrem. Logo, a planta tem que mandar algo de bom para a bactéria e a bactéria tem que devolver algo para a planta. Vamos por partes. A bactéria manda o que para a leguminosa? Nitrogênio, compostos nitrogênios. O que a planta faz com o nitrogênio? O que eu já falei, ela faz ATP, ela usa para fazer DNA, ela usa para fazer proteína. É isso que a planta faz. Qualquer ser vivo faz isso com nitrogênio. O que a planta manda para a bactéria? A planta, gente, ela faz fotossíntese. O que ela vai mandar para as bactérias? O alimento que é a glicose. Então, uma relação de mutualismo. Se eu separo as bactérias da planta leguminosa, a planta morre e as bactérias morrem. Ok? Muito bem. Então, a primeira etapa do ciclo do nitrogênio é a fixação biológica, que consiste em as bactérias que vivem nas raízes das leguminosas capturam o nitrogênio do ar e mandam para a planta leguminosa. O que a planta faz com esse nitrogênio? Ela usa para sobreviver, para fazer ATP, DNA, proteína. Certo? Bom, porém, no solo, gente, na terra, veja aqui, ó, essa parte aqui toda tá no solo, existem também pequeníssimas bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. Então, na terra, no solo, gente, também existem essas bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas sigam a seta comigo, ó. Elas também pegam o nitrogênio do ar e transformam esse nitrogênio em NH4, que é a amônia. E esse processo em que essas bactérias fixadoras de nitrogênio que estão no solo transformam o nitrogênio gasoso em amônia é chamado de amonificação. Amonificação é a transformação de nitrogênio gasoso em NH4. É a formação da amônia. Bom, interessante, né? Bom, só, turma, que a amônia, ela não consegue ser absorvida pelos seres vivos.
Então, a amônia, ela tem que sofrer outras transformações. Eu vou dividir o vídeo, tá? Para ele não ficar muito longo. Beijo.